Olá, meus queridos irmãos da Praia do Suá, boa noite para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que eu posso mais uma vez estar com vocês no culto de quarta-feira. Eu estava morrendo de saudade e eu estou muito feliz por estar de volta. Quero já agradecer aos irmãos todo o carinho, toda a palavra, toda a oração que vocês tiveram comigo, com a Selma, com a Amora. Obrigado pela família do Senhor se importando uns com os outros. Muito obrigado mesmo, que o Senhor abençoe. E continuamos aí, firmes no propósito, com os nossos olhos no Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele e que a nossa vida está totalmente voltada para a vontade dEle. Amém? Então nós estamos aqui para mais um culto de quarta-feira. Já prepara o seu coração. Nós vamos ter momento de oração, momento de leitura da palavra, reflexão da palavra, momento de adoração. Por isso deixe o seu coração aberto. Fique agora confortável no seu lugar para receber agora tudo que Deus vai falar e fazer no seu coração. Nós vamos começar este culto louvando, adorando o Senhor. Por isso venha conosco agora e cante. Abra sua voz e adore ao Senhor, no nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Salmo 48 diz: grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Foi isso que nós acabamos de cantar. Grande é o Senhor pelos seus feitos, maravilhoso. E todos os seus feitos, toda a sua criação é a nossa alegria. Por isso, independente da sua situação, por isso, independente do seu coração e das coisas que rodeiam você, lembre-se, Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Bom, nós queremos neste momento convidar você para mais um momento de leitura na palavra, de reflexão na palavra do Senhor. Nesta noite nós temos mais uma vez o privilégio de receber da parte do Senhor a reflexão dada pelo nosso pastor Leandro e com o tema: o tamanho do amor do nosso Deus. Então prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, já fique ligado, porque Deus certamente vai falar muito ao seu coração. Logo após, nós vamos retornar e fazer um momento de oração. Muitos estão precisando da nossa intercessão, então vamos formar um exército agora em oração. Então fique ligado aí, não saia, não distraia e que o seu coração esteja no Senhor. Daqui a pouquinho a gente volta. Diz assim a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, dos versos 1 a 6. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o mal também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue a falar conosco por meio da exposição da Tua Palavra. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a primeira carta de João. E nós já sabemos que João escreve a sua primeira carta em um momento que a igreja estava sendo confrontada e, mais do que isso, estava sendo, de alguma forma, conduzida a seguir o caminho que não era o caminho do Senhor. E como estava acontecendo esta condução errônea? Algumas pessoas que faziam parte da igreja, elas saíram do seio da igreja local, membros de uma igreja que saíram da membresia da igreja e começaram a ensinar um evangelho completamente distorcido daquele que Jesus ensinou e que os apóstolos continuaram pregando e ensinando. O que consistia esses ensinamentos? Eles diziam que o Cristo, ou seja, o Messias, o prometido por Deus, não era o Jesus homem. Desta forma, ele não veio em corpo humano. O Verbo, como João diz, que se fez carne e habitou no meio de nós, para esses hereges ele não se fez carne e ele não habitou no meio de nós. O que aconteceu então? Esses hereges diziam: existia um homem chamado Jesus, filho de José e Maria, e esse homem então, quando ele foi batizado nas águas, Jesus desceu do céu e entrou no corpo, invadiu o corpo desse homem. O Espírito, então, que é Cristo para eles, invadiu esse Jesus e então passou a viver nele. Quando Jesus foi pregado na cruz, recebeu aquela morte e a pior morte de todas, o Cristo saiu do corpo de Jesus.
Desta maneira, eles simplesmente negavam a morte redentora de Cristo na cruz. Aí João vai dizer, aquele que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que a nossa mão apalpou. Ele faz isso para quê? Para dizer que Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. O Cristo é 100% homem e 100% Deus. Aquilo que na teologia nós chamamos de união hipostática. Desta forma, João escreve essa carta para quê? Para mostrar o sacrifício de Cristo e toda a sua obra. Essa carta é uma carta que está recheada da doutrina de Cristo. E ele escreve essa carta para encorajar os salvos e também para combater os hereges. Ele trabalha aqui, nós já vimos, que ter comunhão com Deus significa conhecer e crer na palavra, no verdadeiro evangelho que aponta Cristo e o Cristo crucificado, e automaticamente conhecendo, crendo, eu vou ter comunhão com Deus e consequentemente comunhão com o outro. Assim, eu vou fugir dos pecados e vou tentar de todas as formas viver para Deus de maneira santa, de maneira pura, e consequentemente eu vou fazer o bem para os outros e vou tentar viver em paz com os outros, porque o meu relacionamento com Deus vai interferir intimamente no meu relacionamento com o meu semelhante. Para João, não existe comunhão, não existe um relacionamento bom e saudável com o outro se eu não tenho um relacionamento bom e saudável com Deus. Chegando então no capítulo 3, João, lá no final do primeiro século, da cidade de Éfeso, escrevendo essa carta, ele vai falar sobre o cuidado e o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus criou o homem de maneira perfeita. Lá no Jardim do Éden, aquela história que vocês bem conhecem, já leram nas Escrituras em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E ele permitiu que o homem comesse de todos os frutos do paraíso que ele criou. Porém, ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que se comer, certamente ele morreria. E nós conhecemos bem Satanás, ali simbolizado pela serpente, tenta Eva, que pega do fruto, oferece para Adão e ambos comem do fruto e o pecado entra no mundo. O pecado entrando no mundo significa que aquilo que Deus disse acontece. A morte invade o mundo. Consequentemente, a morte invade o homem. Uma morte física, ou seja, o homem morreria, perderia essa vida que nós estamos aqui, a morte física, a morte espiritual, ou seja, a separação da nossa comunhão com Deus, e a morte eterna, que significa a condenação do homem por meio da ira de Deus. O homem então está afastado de Deus. O homem está completamente depravado pelo seu pecado. Ele escolhe o caminho do pecado. Agora nós estamos completamente perdidos. E eu falo nós porque nós somos descendentes de Adão e o pecado original atinge toda a raça humana. Não só os homens, como toda a criação. A Bíblia diz que geme com dores de parto. O pecado, então, corrompe tudo aquilo que Deus criou de maneira perfeita. Mas aí, nós enxergamos de Gênesis a Apocalipse o cuidado e o amor de Deus. Nós vemos as oportunidades, nós vemos a graça, a bondade, a misericórdia de Deus ao longo da história. É só você ler sobre a história de Adão e Eva, sobre a história de Noé e da sua família. É só você ler sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão. É só você ler sobre Neemias, sobre Zorobabel, sobre Esdras. É só você ler sobre Malaquias, sobre a profecia de Abacuque, sobre Ageu. Leia e você verá a graça, bondade e misericórdia de Deus sobre a vida do povo do Senhor e, consequentemente, sobre as nossas vidas. Deus sempre cuidou e amou o seu povo, mesmo o povo sendo depravado, mesmo o povo fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus, mesmo o povo
indo contra a palavra do Senhor, Deus sempre amou, zelou e cuidou do seu povo. Por isso, que a primeira coisa que o texto mostra para nós, no capítulo 3, no verso 1 em diante, diz assim, acompanhem comigo, 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João retrata o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós. E o que consiste esse amor? Esse amor consiste em que fomos adotados por Deus. João, no Evangelho, no capítulo 1, verso 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Todos aqueles, então, que creem no nome de Cristo, para ser o seu Senhor e Salvador, todos estes são chamados de filhos de Deus, passam a ser filhos de Deus. Algumas pessoas dizem assim, eu sou filho de Deus, mas a Bíblia mostra que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas os filhos de Deus somente são aqueles que creem em Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Assim, eu e vocês não podemos ser filhos de Deus se não entregarmos as nossas vidas e os nossos corações para Cristo. Não tem como. Quando nós cremos em Cristo, no seu sacrifício na cruz, nós somos adotados. Ou seja, nós não éramos filhos, mas agora passamos a ser filho de Deus. Sendo adotados, o texto diz que por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É interessante que no verso 3 ele diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele está, esperança, assim como ele é puro. Perdão, eu li errado aqui. Em a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Eu pulei aqui o tem. Que tem essa esperança, assim como ele é puro. O que ele está trabalhando aqui? Nós somos adotados, somos filhos de Deus e somos santificados por Deus. Então vejam bem, lá os hereges, o que eles diziam? O corpo é mau, a matéria é má. Aqui no final do primeiro século, é uma mistura de gnosticismo com docetismo. Eles diziam, o corpo é ruim e o corpo é a prisão da alma. Sendo assim, eu preciso alimentar a minha alma e eu não preciso me comprometer com o meu corpo. Desta forma, eu faço da minha vida o que eu quiser. O corpo é meu, a vida é minha, as regras são minhas. Já viu algumas pessoas dizerem isso? Meu corpo, minhas regras. Só que a Bíblia diz não é seu corpo e não é as suas regras. Quando ele está dizendo e trabalhando aqui a questão da purificação, ele está trabalhando a santificação e está indo a doutrina ensinada pelos falsos mestres, pastores, pelos falsos apóstolos. Porque eles diziam, importa é que Deus é amor, Deus ama todo mundo, Ele te aceita do jeito que você é e você faz o que você quer. Importa é você alimentar a sua alma, fazer a sua oração, dizer que crê em Deus, ler os versos da Bíblia, meditar um pouco, orar um pouco, mas não precisa ter responsabilidade com ninguém, com nada. Ou seja, você pode falar o que você quer, você pode pensar no que você quiser, você pode executar as questões da sua vida diariamente do jeito que você desejar, ou seja, você pode ser desonesto, você pode enganar as pessoas, você pode ser uma pessoa má pagadora, você pode ser uma pessoa mentirosa, você pode ter relações sexuais com quem você quiser, na hora que você quiser, como você quiser, ou seja, você faz da sua vida o que bem entender. Não há regras, a regra que coloca é você.
A única coisa que você precisa é crer em Deus. É isso que os hereges ensinavam e é isso que muitas pessoas fazem hoje. Não tem comprometimento nenhum com Deus, com Cristo, com a palavra e dizem: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, Deus cuida de mim, Deus zela pela minha vida. Sim, Deus cuida, Deus providencia, Deus sustenta, mas quando penso e ajo dessa forma, Deus não é a pessoa mais importante para a minha vida. Consequentemente, Cristo não é o meu Senhor e Salvador. A vida de santificação só pode ser seguida por aqueles que foram adotados por Cristo e foram transformados em filhos de Deus. Aqui nós podemos pensar no conceito bíblico de regeneração, ou seja, fomos regenerados, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora que Cristo abriu os nossos olhos espirituais, nós arrependemos dos nossos pecados, nós cremos de todo o nosso coração e iniciamos um processo de santificação que vai terminar só no fim de todas as coisas. Uma outra coisa interessante, nesse caminho de purificação e de esperança em Deus, naquele que é puro, precisamos entender que nunca seremos perfeitos. Algumas vezes nós cobramos muito das pessoas. Algumas vezes nós queremos que aqueles que servem a Cristo sejam perfeitos e não podem errar. Não, nós erramos. Erramos hoje, vamos errar amanhã, depois de amanhã e até o fim das nossas vidas. Não existe pessoa perfeita. Não existe. Vamos pecar, vamos errar. Mas a Bíblia diz que quando confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar e perdoar de toda injustiça. No capítulo 1, João vai dizer isso. Assim, nesse caminho de purificação, Deus vai quebrando a gente, como vasos, o oleiro, ele vai quebrando e vai nos moldando da forma que ele quer. E para que ele faz isso? Porque o texto mostra no verso anterior: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que nós seremos? Seremos pessoas perfeitas, teremos um corpo glorificado. E como temos essa garantia? Cristo. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que Cristo é a primícia ou as primícias dos que dormem. Ou seja, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e no corpo, ele ressuscitou no corpo. E o corpo dele é um corpo glorificado. E nós temos essa esperança por meio da ressurreição de Cristo. Nós também teremos um novo corpo, mas ainda não temos. Por quê? Porque ainda não se manifestou. Cristo ainda não voltou. Porém, somos filhos dele. Estamos num processo de santificação e temos a garantia que um dia nós encontraremos com Cristo e teremos um novo corpo. Sem dor, sem pecado, sem mácula, sem nada. Seremos perfeitos, como nosso Pai perfeito é. Nós o veremos como Ele é. Nós estaremos face a face com o Senhor. O Filho é cuidado e o Pai disponibiliza e faz tudo pelo Filho. Meus queridos irmãos, olha o tamanho do amor de Deus por nós. Olha o tamanho da bondade de Deus por nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos faz os seus filhos. Nós não merecíamos, mas Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores a cada dia. Nós não merecíamos, mas Ele voltará para nos buscar. Nós não merecíamos, mas Ele vai voltar e nós o veremos como Ele é. Nós não merecíamos por tudo que Cristo fez por nós na cruz. Nós não merecemos por todas as dádivas que recebemos hoje por causa da sua morte na cruz. Mas em segundo lugar, o texto mostra, vejam bem, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós vimos em primeiro lugar o amor e cuidado do Pai por nós. Em segundo lugar, ele mostra a prova do amor e cuidado de Deus por nós. Qual é a prova desse amor? Qual é a prova desse cuidado? Ele mostra claramente. E o que ele mostra? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Paulo vai dizer que o pecado ele veio para quê?
para mostrar que somos incapazes, a lei veio para mostrar que somos incapazes de cumpri-la. Paulo vai dizer que a lei ela veio como aio, como um pedagogo. Ela nos guiou, assim como o pedagogo na sua época cuidava e zelava dos filhos até chegar à maioridade. A lei veio para nos guiar até Cristo, ou seja, ela nos guiou para mostrar que precisamos unicamente de Cristo, porque sozinhos não conseguimos cumpri-la. E se não cumprimos a lei, e se transgredimos a lei, se desobedecemos às normas criadas por Deus, precisamos arcar com as penalidades. Só você pensar, você pega o seu carro e você passa num radar em alta velocidade, vai chegar uma multa para você. Por quê? Porque você transgrediu uma lei do trânsito. Assim há penalidades, há uma multa que você vai ter que pagar e há pontos na sua carteira que serão retirados ou serão colocados. Esses pontos na sua carteira, há uma penalidade, você vai ter que pagar. Quando transgredimos as leis do Senhor, nós temos que pagar. E como pagamos? Com a nossa vida. Por quê? Porque não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão extraviados. Nós pecamos e pecamos todo dia. Então a nossa dívida é enorme e não temos condições de pagar essa dívida. Ela é impagável por nós. Sendo impagável por nós, o que acontecerá com cada um que não paga ou não vai conseguir pagar essa dívida? A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. O que nós recebemos então? A morte. Lembra lá do início do sermão? O que Adão e Eva receberam lá quando pecaram contra Deus? Receberam a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos coloca longe de Deus. O pecado nos conduz para a ira de Deus. Todos aqueles que não são filhos de Deus receberão a ira do Senhor, serão condenados por Deus, passarão o resto da sua existência sendo martirizados, receberão a punição dos seus pecados. E não é uma punição que aniquila em algum momento, não. É uma punição contínua e para sempre. Aqueles que transgridem a lei, aqueles que praticam o pecado. Porém, olha a prova e o cuidado do amor de Deus por nós. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. A dívida foi paga. Aqui ele prova o grande amor e cuidado de Deus por nós. A dívida foi paga. Por isso que Paulo diz aos Romanos também, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses. Olha o que ele diz aos Colossenses, no capítulo 2, 13 a 15. Olha só, prestem bastante atenção. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer para nós aquilo que João está falando aqui. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E como ele fez isso? Ele nos substituiu. Nós deveríamos ser pregados na cruz, mas ele foi pregado por nós
Ele prova o seu amor por nós. Segundo, Ele nos redimiu. Nossa dívida foi paga, nossa dívida foi perdoada. E o preço foi um preço de redenção. E o pagamento desse preço foi o seu próprio sangue. Ele prova o seu amor por nós. Ele deu a vida por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Meus queridos irmãos e irmãs, todos vocês que estão me assistindo, eu vejo muita gente querendo dar uma mãozinha para Deus para conseguir uma vaga no céu. Eu vejo muita gente dizendo que tem que seguir o caminho do bem para conseguir, de alguma forma, entrar no céu. Eu vejo muita gente achando que porque vai numa igreja, ou porque entrega o dízimo, ou porque lê a Bíblia de manhã, que já garantiu o seu lugar no céu. Não, nós não garantimos por causa dessas coisas. Nós garantimos por meio daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós cremos, nos tornamos filhos dele, e isso basta para nós. Iniciamos o processo de santificação e teremos um corpo glorificado. E o que prova tudo isso? Prova que os pecados que nós cometemos simboliza a transgressão da lei, e a transgressão da lei significa uma penalidade que devemos pagar, ou que será cometido a nós. A penalidade que nós receberemos é a morte, a condenação, a ira de Deus, mas Cristo vem e tira toda essa condenação que vai para ele na cruz. E o texto faz questão de dizer que nele não existiu pecado nenhum. Ele tomou o nosso pecado, embora não pecou, não teve pecado algum. Ele sofreu tudo o que nós sofremos, mas ele não pecou em nenhum momento. Hebreus vai dizer, ele toma e ele nos substitui. Ele pega a nossa morte, ele toma a nossa culpa, ele nos substitui na cruz. Isso é maravilhoso. Não precisa fazer mais nada. O que a gente precisa fazer é crer em Cristo como Senhor e Salvador. Todas as religiões, elas arrumam alguma forma de o homem produzir ou compartilhar, ou o homem ajudar na sua salvação. Todas as religiões, você tem que fazer alguma coisa para obter algo em troca. O cristianismo é diferente. O homem não tem que fazer nada. E isso que causa algum espanto em algumas pessoas. E muitas delas acabam saindo das igrejas porque não entendem isso, não entendem. Porque elas não precisam fazer mais nada com relação à sua salvação. Por quê? Porque tudo já foi feito por Cristo. O que temos que fazer? Temos que crer, depositar o nosso coração e a nossa confiança em Cristo, Senhor e Salvador. Assim, Ele muda os nossos corações e nos guia num caminho de santidade. Por isso que a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque vocês são feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Nós fazemos o bem, nós ajudamos o próximo, nós frequentamos uma igreja, entregamos o dízimo, lemos a Bíblia, fazemos as nossas orações diárias. Nós fazemos tudo isso não porque seremos salvos por meio dessas coisas, mas porque fomos salvos por Cristo. E assim Ele nos impulsiona a fazer isso. Desta forma, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor são chamados de filhos. Todos estes darão bons frutos, e os frutos serão vistos por todos que estiverem à nossa volta. Todos que foram salvos por Cristo fugirão dos seus pecados. Todos que foram alcançados pelo Senhor desejarão viver uma vida de santidade e purificação. Não porque serão salvos por isso, mas porque já foram salvos para isso. É isso que João mostra, a prova do amor e cuidado de Deus por nós. E ele termina o texto dizendo, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu e não conheceu. Ele termina isso mostrando o amor de Deus e apontando para aquilo que os hereges diziam. Viva a sua vida do jeito que você quiser. Você tem que amar a Deus, e Deus é amor, Deus vai te amar do jeito que você é. Deus nos ama do jeito que somos. Sim, Ele nos ama, mas Ele não nos deixa da mesma forma. Ele nos transforma
na medida que cremos no Seu nome de todo o nosso coração. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas querem viver de qualquer jeito, o texto está dizendo: aquele que vive pecando não viu e não conheceu o Senhor. Pode até ter ouvido falar sobre Deus, saber alguma coisa da Bíblia, de religião, mas não conheceu no sentido de ter sido transformado, ter sido modificado, ter sido regenerado pelo Espírito Santo da promessa. Se você permanece em Deus, você não vive pecando. E é interessante aqui que ele não coloca não peca, ele coloca não vive pecando. Vamos pecar, vamos, mas não vamos ter uma vida de pecado. É isso que ele está dizendo. Assim, nós vimos nessa noite que Deus é um Deus de amor e que cuida das nossas vidas. Ele nos faz seus filhos, Ele nos adota, Ele nos abençoa e nos ajuda no processo de santificação. Ele promete um corpo glorificado para nós e vê-lo face a face. E qual é a prova disso? A prova disso é que os pecados nos separam dele. A prova disso é que merecemos o inferno, mas Cristo vem e entrega a sua vida. E entregando a sua vida, Ele tira os nossos pecados, remove toda a nossa dívida. E assim podemos ter livre acesso a Deus. Assim podemos viver não pecando. Podemos viver uma vida em santidade e quando pecamos acidentalmente, confessamos os nossos pecados, batemos a poeira e continuamos a nossa vida amando, temendo, servindo e seguindo ao Senhor. Nessa noite eu pergunto, como que você está? Como que está o seu coração, a sua vida, a sua família? Você realmente é filho de Deus ou não é? Como que você está? Você realmente está fugindo dos pecados ou sua vida é uma vida de pecado? Como que você está? Você acredita em Deus? Ok. Mas o seu acreditar te impulsiona a buscar a fugir dos pecados? Ou o seu acreditar em Deus não causa nenhum tipo de temor no seu coração? Na medida que você responde essas perguntas, você vai poder conseguir as respostas, se você é um filho de Deus ou não é. Eu lhe convido, nessa noite, a ser um filho de Deus, a crer em Cristo, a entregar o seu caminho, o seu coração completamente para Ele e viver para a glória dEle. E também você, que diz, eu sou um filho de Deus, eu quero encorajá-lo a continuar nesse caminho. Custe o que custar, continue nesse caminho, porque assim você vai ser abençoado e o nome de Deus será glorificado por meio da sua vida. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor, porque aprendemos sobre o Teu amor e o Teu cuidado por nós. Obrigado pelo sacrifício de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos fez seus filhos, somos adotados por Ti. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque por meio de Cristo somos substituídos na cruz, somos redimidos. Obrigado porque a dívida já foi paga. Obrigado porque não podemos ou não precisamos fazer mais nada, tudo o que deveria ser feito com relação à nossa salvação foi feito por Cristo na cruz. Nos ajude a crer, nos ajude a obedecer, nos ajude a fugir dos pecados, nos ajude a viver para o Senhor. Nós pedimos isso, nós clamamos isso a Ti. Talvez há pessoas que estão me ouvindo, que a vida está toda torta, está toda errada, e que nessa noite entendeu que precisa se consertar com o Senhor. Que o Senhor faça esse conserto, que o Senhor faça essa mudança, e que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. É o que eu peço ao Senhor de todo o meu coração. E também que o Senhor continue encorajando aqueles que estão firmes, para que eles continuem de pé, mesmo diante das dificuldades e das lutas da vida. Essa oração que faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegou o momento do culto onde nós nos dedicamos à oração. E eu convido você neste momento a orar juntamente comigo e com todos nós que estamos aqui ligados neste culto, para nós intercedermos uns pelos outros. A gente precisa com certeza não só lembrar das nossas necessidades,
que nós devemos colocar diante de Deus todos os dias, mas em especial aqueles que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Eu quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração ou daqueles que você gostaria que nós estivéssemos orando ali na nossa igreja, ou dos seus parentes, seus amigos. Coloque para nós, envie para nós esses pedidos de oração. Você pode colocar no grupo da igreja, ou vai aparecer um link aí que é para você entrar com QR Code e colocar seu pedido de oração para que a igreja possa orar. Você não precisa se identificar se não quiser, mas oração é muito importante. Nós queremos orar pela sua vida. Nós temos alguns pedidos que estão sendo feitos lá no grupo de oração. Eu queria compartilhar com vocês para que a gente possa estar orando nesse momento. Lá no nosso grupo nós temos a missionária Josi pedindo pelo projeto lá em Curari. Desculpa se eu estiver falando errado, tá? Mas Curari, Amazonas, eles estão com um projeto de enviar cestas básicas para aquele lugar. Nós sabemos o quanto nossos irmãos do Amazonas, de Manaus, estão carecendo das nossas orações, da nossa ajuda financeira. Pela graça do Senhor, eles estão ali, mas estão enfrentando coisas muito sérias. Então, que Deus abençoe sua vida, missionária Josi, toda a sua família. Nós estamos aqui segurando as cordas em oração, mas se você puder, contribua. Entre em contato com a missionária e você vai saber como pode ajudar também esse projeto. Nós também queremos orar pelo avô da Daiane, que teve algumas complicações nos rins, e nós queremos colocar essa vida diante do Senhor. Ele está em Colatina, internado, e nós queremos continuar orando pela vida dele, para que Deus possa alcançar ele onde quer que ele esteja. Nós também vamos orar pela nossa irmã Ellen Miranda, que também está em um tempo aí de repouso, precisando descansar, descobriu algumas coisas na sua saúde, e que o Senhor abençoe ela também no nome de Jesus. Vamos orar para que Deus fortaleça a vida dela e renove a vida dela e as forças dela no nome de Jesus. Vamos orar também pela irmã Maria Helena, que sempre está aí, com certeza você está aí olhando esse culto, está conosco, irmã Maria Helena. Estamos orando pela sua vida, pela sua recuperação, de toda a sua família. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar pelos enfermos que estão tanto na nossa igreja quanto todo mundo, na sua casa, na sua família tem alguém que precisa de oração, seja pela Covid ou pelas outras coisas que tem ainda nos afligido. Vamos orar pelos enfermos da nossa igreja e pelo nosso pastor, pela família pastoral e toda a liderança da nossa igreja. Vamos orar para que eles continuem sendo dirigidos pelo Senhor, para conduzir o povo do Senhor, a igreja do Senhor neste momento, com a vontade soberana de Deus. Então, eu convido você neste momento a fechar os seus olhos. Não deixe só eu orando, mas ore junto comigo. Feche os seus olhos, ore, interceda ao Senhor e Ele certamente ouvirá o nosso clamor. Amém? Então, vamos orar? Poderoso, soberano e eterno Deus, a Tua presença agora nós entramos com os nossos corações contritos ao Senhor, sabendo que nós somos dependentes de Ti para todas as coisas. Mas nós vamos ao Teu Senhor, porque no Senhor está a fonte de todas as coisas que nós necessitamos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus e restaura os nossos corações. Reaviva-nos, Pai. Reaviva-nos, Pai, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor todos os momentos da nossa vida. Não nos deixe inertes, não nos deixe paralisados, mas que possamos avançar cada dia, cada vez mais, rumo, Deus, à Tua vontade, ao centro da Tua vontade. Tenha compaixão de nós e que o Senhor, que o sangue do Senhor possa cobrir, ó Pai, e perdoar os nossos pecados. Nós oramos neste momento e nós queremos adentrar na Tua presença com ousadia para clamar pela vida daqueles que necessitam. Ô Jesus, nós sabemos que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Nós estamos ligados agora como um corpo, orando, intercedendo uns pelos outros. Nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, algumas vidas, como, Deus, a vida da nossa irmã Ellen, Deus, Miranda, a vida da Maria Helena, do avô da Daiane, que estão precisando da ajuda do Senhor, estão carecendo, Deus, do Senhor. Em nome de Jesus, envia ali agora, Deus, a Tua mão, a Tua provisão, a Tua cura, em nome de Jesus Cristo, que elas sintam a presença do Senhor, que elas sintam, Deus, a poderosa mão do Senhor cuidando, direcionando todas as coisas.
Pai, o avô da Daiane precisa da intervenção do Senhor. Somente o Senhor pode realizar este milagre. Eu sei que o Senhor pode. Nós oramos por ele, Pai. E que o Senhor alcance ele onde quer que ele esteja neste momento, dando a tua cura, dando o teu livramento em nome de Jesus Cristo, e seja feita a tua vontade. Nós oramos por todos os enfermos, ó Pai, da nossa igreja e que estão espalhados nos hospitais, nos lares de abrigos aí, Deus, em nome de Jesus. Tenha compaixão, Deus, vá com a tua provisão, vai com a tua mão de poder e realiza a cura, milagres que só o Senhor pode fazer. Continue nos protegendo, ó Pai, dessa enfermidade, aqueles que já pegaram, Deus, aqueles que ainda estão no tempo, ó Pai, de pegar, que já estão contaminados, ó Pai, pela Covid. Tem compaixão, livra do mal, livra da morte, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os seus, protege, Deus, livra no nome de Jesus Cristo. Nós oramos também, ó Pai, para aquelas pessoas que estão aguardando por cirurgias, ó Pai, que estão nas listas de hospitais, aguardando cirurgias, aguardando transplantes. Tenha compaixão, Jesus. Tenha compaixão em nome de Jesus e realize uma obra maravilhosa que só o Senhor pode realizar. Nós oramos também, ó Pai, pela vida da missionária Josi, do projeto missionário a qual ela faz parte ali em Manaus. Que o Senhor abençoe ela, Deus, e toda aquela comunidade que está, Deus, se mobilizando a ajudar o próximo. Pai, nossos irmãos, ó Pai, ali do Amazonas têm sofrido, Deus, constantemente, ó Pai, por muitas questões, e nós clamamos ao Senhor que haja ali, Deus, provisão, que o Senhor levante obreiros para a seara no nome de Jesus, e que essas cestas básicas, Pai, possam chegar, possam ultrapassar, ó Pai, o esperado, e muitas vidas sejam abençoadas através dessa cesta básica. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida dela, toda a sua família, nos projetos que ela faz e que ela realiza ali também, Pai. Nós oramos também pela família pastoral da nossa igreja, pelo pastor Leandro e toda a sua família. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, que eles continuem, ó Pai, no Senhor, que o Senhor os conduza, os proteja, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida do pastor Leandro, que venha nos acrescentar ainda mais, que o Senhor dê a ele, Deus, visão, sabedoria para administrar o povo do Senhor conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Juntamente com a liderança da nossa igreja, nós oramos. Cuida de cada um, Deus, livra, protege, que possamos estar em unidade com o Senhor, Deus, um corpo unido, sólido no Senhor, que é o cabeça da igreja, para que possamos realizar feitos extraordinários para a tua honra e para a tua glória. Nós louvamos o teu nome, Senhor, seja engrandecido, seja exaltado sobre tudo. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, e os pedidos e orações que estão sendo feitos aí, que cada um tem colocado diante do Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir, Deus, as janelas dos céus, as comportas dos céus e realizar, Deus, os desejos do seu coração, conforme a tua vontade. Nós oramos, entregamos as nossas vidas ao Senhor e tudo que nós somos. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Receba do Senhor a nossa alegria, receba do Senhor, ó Pai, a nossa gratidão. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos finalizando então mais um culto. Que bom que você esteve conosco até agora. Tenho certeza que sua vida foi muito edificada pelo Senhor, com certeza, né? Quero já pedir que, se você foi edificado, abençoado, compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Fale deste amor através do compartilhamento. Você pode compartilhar as nossas mensagens tanto no Facebook quanto no YouTube, e certamente muitas vidas serão alcançadas pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana abençoado no nome de Jesus Cristo. E se o Senhor nos permitir, quarta-feira que vem estaremos aqui para mais um encontro abençoado na presença do Senhor Jesus. Fique agora então com a nossa última canção. Louve e adore ao Senhor, agradeça por este culto e nos vemos, se o Senhor permitir, na próxima quarta, se o Senhor quiser. Amém? Deus abençoe você e sua família. Tchau! Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
por ti. Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria